Oi, eu sou o Edson e hoje a gente vai aprender como se joga Flip 7. Flip 7 é um jogo de force sua sorte, é um party game divertidíssimo que pode ser jogado de 1 até 99 pessoas, ou quantas você conseguir colocar na mesa. E eu fiz uma brincadeira falando que ele era Uno porque Flip 7 já tem umas 5 ou 6 versões diferentes. Então, eu vou passar por algumas dessas versões hoje, a gente vai ver algumas dessas regras, mas saiba que todo jogo de Flip 7 tem as mesmas regras básicas, o que muda são algumas cartas que a gente vai detalhar daqui a pouquinho. Então vamos para a mesa aprender como se joga Flip 7 sem manual. Bom, aqui na mesa é uma baguncinha, mas eu já deixei pronto o setup, e a boa notícia é que o setup é tão simples quanto embaralhar um deck de cartas e colocar na mesa para todo mundo ver. Aqui a gente tem 3 versões, a gente tem o Flip 7 normal, o Flip 7 A Vingança Nunca é Plena, eu acho que ficou a tradução dele, e o Flip 7 Liquid Death. Eu já vou explicar cada um desses dois, então por enquanto eu vou deixar esses decks de lado. E a gente vai focar no deck principal de Flip 7. Deixa eu dar um zoom. O que a gente vai fazer é que a gente vai embaralhar muito bem esse deck. E a gente vai escolher um dealer. Esse dealer vai ficar responsável por distribuir as cartas entre os jogadores rodada após rodada. Você pode decidir que um jogador vai fazer isso durante um turno, outro vai fazer durante o outro. Ou você define um único jogador para ser o dealer do jogo, de todo o jogo. De qualquer maneira, a gente vai distribuir cartas viradas para cima para cada um dos jogadores, até que eles não queiram mais cartas. E como funciona o jogo? Qual que é o objetivo de Flip 7? Em Flip 7 a gente vai comprar cartas para formar um grid com essas cartas, buscando ganhar pontos de vitória. As cartas que a gente tiver na nossa frente, no final de cada rodada, vão garantir aquele número de cartas igual ao número que está impresso na carta. Então, por exemplo, aqui, essa carta individual, ela me gera 12 pontos de vitória. Quando chega a minha vez de novo, eu tenho a decisão de continuar puxando novas cartas ou parar. Se eu paro, eu pontuo exatamente as cartas que estão aqui na minha frente. Se eu decido continuar a jogada, eu vou adicionando novas cartas. O trick do jogo é que existe no jogo exatamente a quantidade de cartas que estão impressas nela de cada um dos seus números. Então existem 12 no jogo. Existem 4 4s, existem 3 3 e daí por diante. E, mais importante, se você em algum momento repetir as suas cartas na sua frente, você estoura, ou não sei, não me lembro agora o termo que ele usa no jogo, mas você perde a sua mão. Então você não pode repetir cartas aqui na sua frente. Nesse exemplo, eu perderia todos os pontos que eu tinha conquistado anteriormente e descarto essas cartas. A gente vai fazer rodadas até que algum jogador complete 200 pontos. Na rodada que algum jogador completar 200 pontos, os jogadores continuam jogando e quem tiver mais pontos no final do jogo é o grande vencedor. Então vamos simular muito rapidamente como seria uma rodada para 3 jogadores. Então vamos supor que começou por mim, eu peguei a primeira carta, esse jogador, ele também comprou uma carta, ele tirou 7. Esse jogador comprou uma carta e tirou um 3. Chegou na minha vez, eu decido que eu quero outra carta. Então, o dealer me dá outra carta, agora eu já tenho 16 pontos. Esse outro jogador tinha um 7, então ele pede mais uma carta e agora ele tem 18 pontos. O terceiro jogador também quer continuar comprando e agora ele tem 15 pontos. Chegou na minha vez novamente, eu decido continuar comprando, então o dealer me dá outra carta e agora eu tirei um 12. Então eu tenho 28 pontos, tá ótimo. Esse segundo jogador também quer outra carta e agora ele tem 28 pontos. O terceiro jogador acha que está arriscado. Ele já tem um 12, 12 é a carta que mais tem no jogo, e ele decide parar. Então, por enquanto, ele só mantém as suas cartas e o jogo continua. Chegou em mim, eu estou me sentindo com muita sorte, então eu decido comprar mais uma carta. E veio um 10. Então foi uma ótima jogada para mim. Já o segundo jogador, também decide comprar uma carta
E, para azar desse jogador, veio um 11. Ele já tinha 28 pontos. Porém, esse 11 faz com que ele estoure. E ele tem que descartar todas essas cartas. E nessa rodada ele vai pontuar 0 pontos. O terceiro jogador ele já tinha parado de comprar, então nada muda. E eu decido continuar arriscando. E dessa vez eu comprei um 7. Como não tem nenhum outro jogador, a decisão ela continua sendo toda minha. Então eu posso decidir continuar comprando ou simplesmente parar. E de novo, como eu estou me sentindo com muita sorte, eu compro mais uma carta. Nesse momento eu estou com 6 cartas aqui já abertas. Eu posso continuar puxando ou eu posso desistir. Só que eu não tenho muito medo aqui de continuar. Eu sou um cara que aposta muito bem e eu vou comprar mais uma carta. E agora a gente chega num momento peculiar do jogo, porque o nome do jogo é Flip Set. E a partir do momento que um jogador completa 7 cartas à sua frente, a rodada acaba imediatamente. Então a gente não continua. Mesmo que tivessem outros jogadores na mesa ainda comprando cartas, a rodada acabaria nesse exato momento e a gente faria a pontuação. Então, começando aqui pelo terceiro jogador, ele pontuou 15 pontos. Ele anota isso em algum lugar. Pega um papel e caneta e anota. E esses pontos serão computados em até para futuras rodadas, quando a gente continuar fazendo a pontuação. O segundo jogador não tinha pontuado nada, porque ele estourou quando ele puxou 2 11s. Então ele não continuou jogando e ele pontuou 0. E eu vou fazer a pontuação de todas as minhas cartas. Vocês vão perceber que durante o jogo vai ser mais simples, mais fácil de vocês controlarem se vocês deixarem as cartas em ordem crescente ou decrescente, mas que elas estejam na ordem. Então nesse caso eu fiz 2 mais 4, 6, mais 5, 11, mais 7, 18, mais 10, 28, mais 11, 39, mais 12, 51. Muito bem, mas lembrem-se que eu fiz 7 cartas. E quando a gente completa 7 cartas, a gente ganha, além de encerrar a rodada, a gente ganha mais 15 pontos. Então, nesse caso, nessa rodada eu teria feito 61 pontos. 51 pontos que eu fiz aqui, mais 15 pontos que eu ganhei por ter feito as 7 cartas. Beleza, computo os meus pontos, jogo todas essas cartas numa pilha de descarte e aí a gente começa outra rodada. A gente vai jogando rodada após rodada até que um dos jogadores complete 200 pontos. E se a qualquer momento esse baralho de compras acabar, a gente simplesmente embaralha toda a pilha de descarte e continua jogando normalmente. Bom, esse é o básico do jogo. A gente está buscando comprar cartas e não estourar até que algum dos jogadores faça 200 pontos. O segundo grande twist do jogo é que a gente tem algumas cartas especiais. E algumas dessas cartas mudam completamente a maneira como a gente pontua. Então a primeira carta é o 0. O 0, ele conta para as nossas cartas, para o limite que a gente tem aqui de 7 cartas, só que ele não pontua nada. Então ele é uma carta que é única, só tem um 0 no jogo, assim como o 1, por exemplo, só que ele não faz nenhuma pontuação. Ele entra aqui para o nosso grid, vai facilitar aqui o nosso grid, mas ele não conta como pontuação nenhuma. Depois a gente tem os modificadores de pontuação. Então cada uma dessas cartas vai adicionar pontos de vitória no fim do nosso turno. Veja que essas cartas elas não são consideradas para o total de 7 cartas que a gente vai montar aqui embaixo. Então, se em algum momento eu pegar uma dessas cartas, eu coloco ela aqui em cima e continuo montando meu grid aqui normalmente. A única coisa que eu tenho que me atentar é que no final do jogo essa carta vai me dar essa quantidade de ponto que está impressa aqui. Então a gente tem um mais 6, mais 8, mais 4, mais 2, mais 10 e o vezes 2. Esses modificadores, eles vão entrando conforme os jogadores forem comprando e ficando acima do seu baralho. E aí a gente tem mais 3 cartas especiais. A primeira delas é a segunda chance. E qualquer uma dessas cartas, quando compradas, podem ser... O jogador comprou, pode decidir ficar para si ou passar para qualquer outro jogador. A primeira carta é a segunda chance. O jogador que pegar essa carta, ele fica com ela
E a qualquer momento que ele puxar uma carta repetida, deixa eu achar uma cartinha repetida aqui. Então, imagina que eu já tinha o 11 aqui e eu puxei outro 11. Ao invés de estourar, como normalmente, eu iria pegar a minha Second Chance e ia descartar as duas cartas juntas, tanto a minha Second Chance quanto o 11 que estava duplicado. Note que, que você só pode manter uma carta dessa simultaneamente. Então, se eu puxasse outra segunda chance enquanto eu estivesse segurando essa, eu teria que passar para outro jogador. Se nenhum outro jogador na mesa pudesse pegar essa carta, seja porque ele já tem ela ou porque ele estourou, a gente simplesmente descarta esse Second Chance. A outra carta que a gente vai falar é o Freeze. De novo, quando a gente pega uma dessas cartas especiais, tanto eu posso decidir ficar comigo, quanto passar para outro jogador. O jogador que recebeu o Freeze, ele encerra a sua rodada na hora. Então, a partir de agora, esse jogador ele não consegue comprar mais cartas e a rodada dele acabou nesse momento. E por último, a gente vai falar do Flip Tree. O jogador que receber o Flip Tree imediatamente tem que puxar 3 cartas. Então ele vai puxar 1, 2, 3 e colocar essas cartas em seu grid. Nesse caso, esse jogador teria dado muita sorte. Mas vamos supor que em outra rodada eu tirei de novo o Flip Set. E deixa eu achar uma carta aqui que me estoure. E eu comecei comprando e já veio repetida. Se eu não tiver nenhum Second Chance, nesse momento eu estouro e perco todos os meus pontos, mesmo eu já tendo feito 6 pontos. E eu encerro a minha compra. Vejam que essa tinha sido a primeira carta que eu comprei com a ação do Flip Tree. Só que eu já estourei, então já aconteceu uma ação que interrompe essa compra. Da mesma maneira, se eu tivesse feito 7 cartas, então se nesse momento eu tivesse puxado um 7, eu teria completado 7 cartas aqui no meu grid, eu também encerraria a rodada e não compraria as outras duas. Qualquer outra carta que saia de ação especial, ela também é considerada e ela é resolvida após as 3 cartas compradas. Inclusive se sair outro Flip 3, então eu compro as 3 cartas. Se na segunda vem um Flip 3, eu deixo ela de lado, a Vire 3, e quando eu finalizar as compras dessa, eu posso decidir o que fazer com essa segunda, seja passar para outro jogador ou continuar para mim mesmo. Isso é tudo. Quando a gente fala de regras especiais, isso é tudo que a gente tem em Flip Set. Quando a gente vai pro segundo baralho de Flip Set, que é o Flip Set With a Revenge, ou A Vingança Nunca é Plena, a gente tem de diferencial um fundo de baralho diferente, mas eles são exatamente do mesmo tamanho, mesma qualidade de carta. E a gente tem as mesmas cartas que a gente tinha no outro jogo, com exceção que agora a gente tem o 13. E de novo, as regras continuam. A gente tem 13 cartas 13 no jogo. A gente joga exatamente igual a gente joga uma partida de Flip Set comum. A diferença vem das cartas especiais. Começando pelas cartas numéricas, a gente tem o Unlucky 7, ou o 7 do azar. Quando o jogador compra a Unlucky 7, ele tem que descartar todas as outras cartas que ele já tinha no grid e começar um novo grid a partir desse 7. A segunda carta que a gente tem aqui é o The Zero, ou o 0. Quando o 0 é puxado, a sua mão ou o seu grid, ele vai valer 0 pontos, independente de quais cartas você tinha ali. E ele só vai valer alguma coisa, seu grid só vai valer alguma coisa se você puxar a 7. Então com essa carta você vai ser obrigado a continuar comprando cartas até você completar 7 ou até você estourar. A segunda é o Lucky 13, o Lucky 13, né? O 13 da sorte. Se você puxar essa carta, você pode ignorar um duplo 13. Lembra que quando a gente tem duas cartas de número igual, a gente explode e perde aquele jogo, perde aquela rodada naquele mesmo momento. Com o Lucky 13, ou o 13 da sorte, a gente pode manter 2 13s em área de jogo. 2. Se a gente puxar um terceiro, a gente estoura do mesmo jeito. Eu já tinha mostrado o 13, então é só para mostrar que ele vem com um número a mais. A gente tem todos os modificadores, e a diferença é que aqui,
Na Vingança Nunca é Plena, os modificadores eles são todos negativos. Então a gente tem o -6, -4, -2, -8, -10 e o dividido por 2. Então são modificadores que vão nos atrapalhar, diferente do flip set tradicional. A gente tem o congelar. Então o congelar desse jogo é um pouquinho diferente. Você compra mais uma carta e aí sim você congela. Lembra que no outro jogo, no flip set normal, você não comprava mais cartas. Então se você recebesse essa carta de congelar, você simplesmente acabava a sua rodada. Aqui, o jogador que comprar essa carta ou receber ela, ele compra mais uma carta e aí sim ele congela. A gente tem uma carta de descarte e a gente pode jogar ela em qualquer jogador e forçar esse jogador a descartar qualquer carta que a gente escolha. A gente tem a carta de troca. Com a carta de troca, a gente pode trocar 2 cartas entre jogadores. Essas cartas podem ser minha com qualquer outro jogador ou até forçar outros 2 jogadores a trocarem 2 cartas que estejam na sua frente. A gente tem o roubo, o steal. Com o steal eu posso escolher cartas dos jogadores da mesa para roubar. Escolho qualquer um dos jogadores na mesa e roubo uma de suas cartas. E por último, como a gente tinha o Flip 3 ou Compre 3, aqui a gente tem o Compre 4. Então ela funciona exatamente como a Compre 4 do baralho normal, só que aqui ela é um pouco mais punitiva, você vai ter que comprar 4. As regras continuam exatamente as mesmas, você também pode dar essas cartas de ação para qualquer outro jogador e ele tem que resolver a partir daí. Por último, a gente vai para o último baralho que eu tenho aqui, que é o Liquid Death. Eu deveria ter pesquisado mais um pouquinho, mas se eu não me engano, Liquid Death é um tipo de bebida, uma marca de bebida. Esse é um outro baralho especial e o principal diferencial dele para mim está na arte, que é uma arte bem diferente do que a gente viu nos outros flip set. Então aqui você tinha uma arte que é bonita, eu gosto dos números do flip set, mas aqui ele tem um pouco mais de textura, um pouco mais de cores, enfim. Então a gente tem normal, um baralho normal como o do flip set. Aqui a gente só tem até 12, não tem o 13, como a gente tem no A Vingança Nunca é Plena. E como vocês podem imaginar, o principal diferencial, além da arte, são as cartas de poder. Bom, a primeira carta é o 1. O 1 que governa a todos. Quando um jogador recebeu 1, ele tem que comprar mais uma carta. Se ele estourar, ele substitui, ele diminui os pontos dele. Deixa eu só relembrar aqui. Exato. Então, se ele explodir, ele perde todos os pontos, ele substitui os pontos que ele tinha naquela mão dos pontos totais que ele tinha, né? Então, é uma carta bem chatinha de lidar. A gente tem aqui as cartas modificadoras, assim como a gente tinha nos outros, e aqui elas são sempre positivas, igual à primeira versão, inclusive o vezes 2. Só que a gente tem um mais um, que é diferente. Para cada modificador que você tenha, modificador são essas, são essas cartas de mais 10, mais 2, vezes 2. Para cada modificador que você tenha, você vai ganhar mais um ponto por modificador mais essa carta. Então, nesse turno, se você tiver 3 modificadores, por exemplo, você vai ter 3 pontos a mais por esses modificadores, mais um ponto por esse 1. A gente tem agora uma carta chamada Mate uma Carta. Então essa carta fica com o jogador que recebê-la ou comprá-la, e a qualquer momento você pode descartar essa carta para comprar outra, para não estourar. Ela funciona exatamente igual com One More Chance, só que aqui a temática é de matar uma outra carta. A gente tem o Flip 3, assim como a gente tem no jogo base, e a gente tem o Freeze, igual a gente tem no jogo base. Então, ele tem alguns twists menores, mas de resto, o jogo continua exatamente o mesmo. Flip Set é um jogo que está fazendo muito, muito sucesso. Então, ele já tem algumas variantes. A gente tem variantes de Natal, baralhos de Natal, baralho do Grinch,
baralho de parques nacionais dos Estados Unidos. Então tem diversos baralhos. Cada um desses baralhos trazem algumas cartinhas a mais, alguma variação do que tem do jogo principal, mas todos eles mantêm a jogatina exatamente como a gente aprendeu aqui. E bom, é assim que se joga Flip 7 sem manual. Se você gostou do vídeo, se foi bom para você aprender um pouco mais como se joga o jogo, compartilha, curte, deixa seus comentários e espalha para seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. É assim que se joga Flip 7 sem manual. Até a próxima. Tchau, tchau!